A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós iremos falar sobre alguns louvores que foi entoado no seminário de grupo de louvor. Lembra que uns episódios atrás nós comentamos, falando que iríamos trazer estes louvores, louvores novos. E também vamos falar sobre um comentário que uma irmã deixou em um dos episódios com uma certa dúvida que nós só falamos no episódio, se eu não me engano, o episódio 65, no qual nós falamos sobre o Senhor Jesus como o pão vivo, sobre o maná, e aí nós jogamos algumas frases que está na palavra, e a irmã falou, mas irmãs, como que a gente pode fazer isso? Então nós vamos comentar sobre isso também, e um pouco mais também explicando sobre o seminário, o que aconteceu no seminário de grupo de louvor e principiante. Mas antes da gente apresentar os irmãos que estão conosco, vou pedir para os irmãos darem aqueles 3C, comentar, curtir, compartilhar. Não deixe de compartilhar com aquele intérprete que também está aprendendo a língua de sinais. E não deixe de, na curtida, e também o seu comentário, a sua dúvida, sugestões dos próximos temas. Amém? Vamos cumprimentar os irmãos, amável, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Priscila, e a paz do Senhor, irmãos. Alan, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, irmãos que estão nos assistindo. Glória a Deus. Então, para que possamos começar, vou ler o comentário que está em um dos programas. A irmã Karina, ela fala bem assim, irmã, se possível, explica como ficaria essa parte para transmitir para o surdo. Essa parte de comer a carne. Como explicar para o surdo o sentido? Ela está pedindo aqui qual o sentido que a gente pode trazer para o surdo. Então, já de antemão, antes da gente começar, eu vou abrir para os irmãos estarem comentando, explicando da melhor forma possível. Quero só lembrar sobre o seminário que nós tivemos lá, um surdo que não é alfabetizado, que não sabe Libras. E aí nós tivemos um grande desafio no seminário de principiantes, recentemente que nós passamos. E aí, até, se eu não me engano, né, Alan, teve uma parte que foi falado sobre isso. E como é que foi feita essa adaptação para ele? Exatamente, Priscila. Ao longo do seminário, ele participou do seminário de principiantes, que foi simultâneo ao seminário de grupo de louvor. E em um momento de uma das aulas, o pastor fez menção deste texto, né? E aí, por questão dessa limitação da comunicação, e a gente tem que se desprender totalmente da Libras, tradicional, quando eu digo isso, para a gente poder garantir que seja entendida a mensagem para ele, né, para o receptor. E a gente fez uso de classificador, mas eu estava interpretando na hora, eu optei por escolher fazer a tradução literal do texto. Eu peguei carne, comer, e o sangue, punha aqui, corta, derramou no copinho e tomou. E a reação dele foi a mesma, eu entendo que foi a mesma do povo que estava no Jesus, foi espantado. Sério? Ele foi assim, Eu falei, o que aconteceu? Aí depois o pastor entra com a aplicação profética, né? E com a revelação daquele ensinamento. Até porque o Senhor, depois de Jesus, ele explica para os apóstolos. Mas aí, naquele momento foi feito isso, né? E garante o entendimento, o impacto na vida dele, de ele entender como é que o Senhor tratava, né? E da importância disso, do aproveitamento dele do seminário. Glória a Deus. Isso é isso. Nós temos que só olhar se eu vou adiantar uma mensagem que o pastor vai dizer. Eu sou intérprete, eu não vou adiantar uma revelação. Ah, Mabel, mas e se o pastor só jogar? Amém, irmãos. Nós, ouvintes, às vezes, nós não entendemos tudo. E nós, ouvintes, nós vamos até o diácono, o pastor, né, algum irmão, e aí o surdo é da mesma forma. Então, eu acredito que adiantar isso, porque o sangue fala sobre isso, a carne fala sobre isso, eu acredito que o intérprete ele tem que esperar, deixar o pastor ele concluir. Exatamente, ser sensível, né? Isso. Aquele momento, porque na hora da mensagem, que nem no seminário, o pastor, ele trouxe a explicação logo em seguida, o que seria, né? O comer da carne, o beber do sangue, né? Comer da carne,
que nem a irmã pediu aqui o sentido, comer da carne, participar do mesmo corpo, estar ali em comunhão, beber do sangue do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, que é derramado. Então, a gente viver nessa comunhão. Mas isso é explicado. Então, o literal às vezes fica feio. Não, mas vai comer a carne? Fica, né? Vai comer, vai pegar, vai comer. Fica esquisito, né? Vai cortar, vai beber. Mas a reação de quem estava ouvindo a mensagem de Senhor Jesus também foi a mesma. Olhou e fez, quê? Vou sair, foi embora e foram embora, porque não compreenderam. E para os discípulos, como a Alan já disse, foi explicado. Então, esse é sensível. Uma coisa que eu também me recordei, a Amable falando, foi sobre a omissão consciente. Que se o pastor, por vezes, ele joga isso, às vezes nós vamos omitir alguns tipos de informação, porque na hora pode ser uma informação para complementar aquilo que já foi dito, mas já foi dito. Então, é uma omissão consciente, não é uma omissão porque você não sabe, é uma omissão porque você já sabe que aquela informação já foi dita de outra maneira. Então, também não deixa de ser uma estratégia, né? Dentro da língua de sinais, a omissão ela é um tipo de estratégia. E eu acredito que, assim, a Libras não está dentro das regras, né? A explicação. Não é uma regra da Libras, porque eu faço Libras, eu sou sinalizante, eu sou intérprete, eu tenho que ficar sempre explicando. Não, a regra da Libras são o texto, interpretação, o classificador que o Alan fez ali, porque ele não tinha uma língua nem a nossa, né? E nem a dele, que é surdo, mas não necessariamente que você vai ter que explicar tudo e 100%. Até porque não dá tempo. Exatamente. Né? Em muitos casos não dá tempo. Exatamente. Agora, uma coisa muito interessante que um dos intérpretes até perguntou, falou assim, é válido nós fazermos os sinais caseiros dele? Lógico, se ele sabe, quase pegando a esposa, né, falar, minha filha, vai interpretar. Interprete para nós, por favor. E ela foi fundamental, porque a gente não tinha instrumento para saber se ele estava entendendo. E eu questionei minha irmã, ele está entendendo? Você consegue comunicar com ele? Ele falou, olha, todos os intervalos, eu dou um resumido de tudo que vocês falam para ele, e ele me dá um retorno do que ele entendeu para poder confirmar. E ele está aproveitando muito o seminário. Sim. Ele está entendendo tudo que está sendo passado, da forma dele, né? Claro, mas não está tendo prejuízo nenhum. Isso a gente glorificando muito ao Senhor. Sim. Né? Porque da nossa limitação e das limitações dele, mas a palavra do Senhor chegou ao coração dele. Sim, e assim, explicando aos irmãos, ele já é um servo do Senhor há 30 anos, um obreiro da casa do Senhor, que limpa a igreja, que recebe os irmãos ali. Dirige o período de louvor. Dirige o período de louvor. E o mais interessante é que a esposa faz voz. Então, essa esposa, né, essa irmã, é intérprete já. E assim, ela nos ajudou com o sinal de homem, de mulher, de velho, de coração, sabe, de sentimento, né? Que ele já entende. Então, nós adaptamos a Libras, né, a nossa Libras, para que fosse mais visual. Então, irmãos, é isso, é que a gente se adapte ao surdo, não é fluência, mas assim, a chave ali, sabe, foi o Espírito Santo, que age nele há 30 anos. Imagina! Então, a gente, assim, ficava no clamor, que o Espírito Santo, que essa experiência que o irmão, ele tem, né, que a gente viva. Então, foi, assim, maravilhoso mesmo. Glória a Deus. Vocês estão falando, estou me recordando também de outros irmãos que mandaram mensagem e uma das intérpretes de longe falou bem assim, Priscila, eu estou com uma surda, que ela é totalmente oralizada, sabe pouquíssimo Libras. Eu tenho outros surdos, são totalmente fluentes. A intérprete que está comigo, ela é nova, tem pouco tempo, não consegue oralizar junto, interpretar. Posso ficar só com a intérprete? O que você acha? Você acha prudente ficar só com a surda que é oralizada? Sentar do lado dela, tentando ali? Com certeza. Eu falei, lógico, veja, adapta o que for mais fácil. A necessidade para que todos consigam compreender a palavra. Se ela só vê na Libras,
você consegue, mas quem da equipe não consegue ainda, porque é uma questão de prática, né? De conviver, que aquilo ali, aí você vai oralizando, né? Vai balbuciando algumas palavras, você vai pegando a prática. Não é fácil mesmo ser bimodal, né? Interpretar e falar ao mesmo tempo para o surdo ver a oralização. Não é fácil. Eu falei, não, faça as adaptações, né? Fique do lado, ou se for, não dá para ficar do lado, senta um pouco mais à frente, mas faça as adaptações que for necessário. Porque é importante que a palavra chegue, né? E depois ela retornou falando, Priscila, foi uma bênção. Para a surda, é a primeira vez que ela está indo, ela ficou maravilhada com o trabalho, ela saiu de lá muito alegre, assim, foi uma vitória para a gente, o Senhor falou conosco, então, só para glorificar mesmo o nome do Senhor. A gente teve essa experiência nesse seminário também, que tinha uma surda lá, como voluntária, e ela participou do culto de abertura, e a gente teve que fazer esse trabalho de flexibilização, né, da interpretação. Nem tão caseiro para o irmão, mas também não tão fluente quanto para ela, para que todos pudessem entender. Foi um pouco difícil, porque a gente está acostumado com determinada estratégia, a gente tem que trabalhar isso no nosso consciente também, porque a gente tem que trazer do português para a língua de sinais, mas não é a língua de sinais pura, mas também a língua gestual. Então, assim, pela misericórdia do Senhor, é fruto da oração dos irmãos por nós, por este trabalho, né? E os frutos estão sendo colhidos. Amém. Uma irmã que até então estava participante na igreja, hoje ela é voluntária no Manaim, né? Para a glória do nome do Senhor, né? Então, encerrado, então, este assunto. Sim. E nós vamos falar agora sobre o primeiro louvor, né? Que seria sobre a bênção aarônica. E aí, meus irmãos, quando eu ouvi essa palavra, bênção aarônica, eu fiquei, aarônica? Aí o irmão do meu lado, porque eu falei, né? Não basta só pensar, eu também verbalizei. Aí o irmão do meu lado, de Arão, Priscila. Eu falei, verdade. Então, fez todo sentido na hora, porque eu não tinha ainda lido a letra, eu não tinha associado uma coisa com a outra. Então, a bênção aarônica é aquela oração que Arão fez, que está lá em Números, capítulo 6, versículo 24 em diante. Então, nós vamos falar sobre este louvor que contém essa bênção, que está no livro de Números, e também tem a bênção apostólica, né? Então, nós vamos ter aí duas orações neste louvor. Uma coisa muito importante, que foi dita até pelo pastor Marcelo, que ele falou assim, cantem esse louvor como uma oração. Sim. Então, vamos começar por esse tema sensível. Este louvor não é somente um louvor, ele é uma oração. Ele é a oração que nós fazemos, quando nós pedimos ao Senhor, né, que o Senhor venha resplandecer, mas também é aquela bênção, que nem a bênção apostólica do final do culto, aquele momento da imposição de mãos, de momentos de comunhão tão importante, ali que nós particularmente também colocamos as nossas necessidades diante do Senhor. Então, acho que esse louvor é muito sensível e precisamos, assim, falar sobre ele, explicando algumas questões do português, porque precisa ser esclarecida, eu mesmo posso falar por mim, né? A Alan sabe muito bem do que eu estou falando, para que a gente não faça uma tradução equivocada. Sim. Mas também essa sensibilidade de trazer isso, tanto na interpretação dessa oração, esse momento de comunhão, e que seja uma bênção não só para nós, mas para aqueles também que estão nos assistindo. Vamos começar então? Vou abrir a letra aqui. Os irmãos querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, a gente vai desencorrendo, a gente vai contribuindo. Sim, perfeito, então vamos lá. Aí o louvor começa, o Senhor te abençoe e te guarde. Até aí tranquilo, né? Eu acredito que o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Pode trazer também Deus, ao invés de Senhor, né? Sim. Porque já aconteceu uma vez no surdo perguntar, Deus conheço, Jesus conheço. E fez, Senhor, quem é? Já aconteceu. Sim. E o Senhor, o que é? Sim. Aí explicar, Deus mesmo. Eu falei, Deus mesmo, ele é igual ao Senhor. Ele trouxe algumas explicações, algumas comparações para ele entender. Ele, entendi. Então, né, que Deus te abençoe. E localizar, né, que o Senhor, é claro, assim, a gente não... Às vezes os irmãos falam, nossa, de novo, mas é bom a gente sempre lembrar, o Senhor é do nosso lado direito, tá? E quando fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, eu estou falando, né, às vezes para Priscila, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, eu me
localizo, né, que sou eu que estou falando, o Senhor e alguém, né? Exatamente. Então, nós somos as pessoas no discurso. Nós vamos ter 3 personagens, Nós no somos caso, né? isso. Vamos ter 3 Sim. pessoas. Priscila, você usou a estratégia de fazer com uma mão Senhor e com a outra fazer sinal de bênção. Isso não interfere, porque eu aprendi que sinal de bênção é com as 2 mãos. Mas é um recurso da tradução, quando você tem um sujeito, você pode usar a outra mão para fazer o verbo, para fazer a ação. Então isso não interfere na tradução, né? Sim. Só para colocar isso para os Maravilha, irmãos. muito bom. Então, nós temos aqui o Senhor te abençoe e te guarde. Então, Deus te abençoe, ou abençoa com as 2 mãos, né? Caso não consiga ficar com a mão parada, precisa ficar com as 2, não tem problema, pode. E aí, te guarde, pode guardar, né? Acredito, né? Ou cuidar, Cuida, tem né? esse Sinônimos, cuidado. né? Então, tem vários sinônimos. Tem cuidado. E aí, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então, lembrando, nós estamos falando para alguém, né? Então, nós estamos pedindo para que Deus, Ele te abençoe, aí Ele vai te guardar, aí vai resplandecer o seu rosto. Priscila, o que seria resplandecer o rosto? O que seria, amado, resplandecer o rosto? O que seria, Alain, resplandecer o rosto? Resplandecer o rosto é a ação dos atributos de Deus nas nossas vidas, né? Que é o amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. A fé, né? A alegria da salvação. E é um ponto que tem que ressaltar, a expressão facial, né? Que é importante. É uma expressão neutra? Não, mas é uma expressão de oração, né? De um semblante mais leve, porque é uma oração leve. Exatamente. Isso aí tem que ficar claro. Eu até entendo, Alan, que é como se eu fosse mãe e estivesse falando para um filho, ó, meu filho, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, assim, eu gosto muito desse cuidado de fazer assim, porque é isso, né? Que a gente quer que o Senhor, Ele te acolha mesmo. Então, com essa expressão mesmo que o Alan falou, que o Senhor te abençoe e te guarde, e uma expressão leve, que o Senhor te abençoe, te guarde. E o ombro sempre assim, ó, para fazer mesmo de acolhimento, de cuidado, né? De cuidado. Perfeitamente. E aí, então, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Às vezes o português, vamos falar por mim. Por que eu estou falando isso? No seminário, eu fui interpretar esse louvor, e aí tudo novo, né? Fui interpretar, era a primeira vez que eu estava interpretando ele, né? Eu acho que outros irmãos tinham interpretado outras vezes, mas eu confesso que eu não foi fico... sem estudo, né? Foi, eu confesso que eu não fico muito prestando atenção na interpretação dos intérpretes, porque às vezes os irmãos também ficam um pouco incomodados, Com medo tem de gente você. que não gosta. E aí eu não presto atenção, eu fecho meu olho, vou ficar na comunhão. E aí eu não prestei atenção no que o intérprete tinha feito. Aí eu fui interpretar a minha vez, aí cantou de novo o louvor. Aí eu fui interpretar. Aí a segunda parte fala assim, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Aí eu fiz, levante o meu rosto. Disse, eu levante o meu rosto. E aí no final o Alan falou bem assim, Priscila, não é que o Senhor levante o seu rosto, é o rosto dele sobre nós. Aí eu falei, Faz sentido. agora fez sentido. Pedi desculpa depois ao surdo, né? Quem estava lá, me desculpa, mas eu interpretei equivocadamente errado, então não está certo. Mas aí são essas correções que é necessário. E como é importante a gente ter um ponto e ter alguém Viver em corpo. que vive em corpo ali, porque viu, falou, Pri, esse texto está querendo dizer assim, assim, assado. Muito obrigada. Porque é necessário. A gente, quando nós trazemos esse feedback, às vezes numa correção, às vezes no... Nossa, ficou muito bom também, gostei, vou copiar. Muitas vezes, né? Eu vi falando. O tempo todo a gente se copia. todo que a gente se copia. A gente se copia. A gente vê uma coisa, gostei, copiei, vou fazer, gostei, copiei, vou fazer. E isso é viver em comunhão, viver em corpo. Amém. E como é necessário. Então, como foi o Alan, vou pedir ele para falar sobre essa parte também. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz. É, porque esse é um texto bastante conhecido, né? Mas acaba que confunde minha questão do português, até porque com fundo musical, para a gente poder entender a letra, a gente tem que concentrar muito. E todo mundo está sujeito a ter essa confusão.
essa expressão, se você falasse numa conversa, não tem erro. Você fala assim, ó, olhe para o Senhor, né? Os nossos olhos estão inclinados para o Senhor. Tem passagem que fala isso. Mas para esse contexto aqui, para essa aplicação da frase, da expressão, não, é claramente o Senhor, ele está te vendo. O Senhor está te vigiando, né? O Senhor está te abençoando. Aí você pode incorporar, aí nesse momento você pode incorporar, ó, o Senhor te abençoe. Você pode, aí a Amable fez aquela questão de arquear o ombro, para frente, né? Você já pode jogar para trás. Você impostar com a postura como se fosse o Senhor, de autoridade, né? Que aí agora é o Senhor, ele vai te abençoar, ele vai te dar paz, né? Seria nesse sentido, entendeu? Em outros momentos, em outros louvores, você pode olhar para o Senhor, como a gente sempre faz, sentido de oração, né? Mas nesse caso não, é o Senhor, aí você incorpora o Senhor, abençoando a pessoa. Glória a Deus. E é interessante, né? Porque fala assim, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, é como se o Senhor estivesse olhando, ele olha, é como se o olhar dele estivesse ali e Isso aí. estou cuidando, estou abençoando, né? Achei interessante isso, tá vendo? Nós copiamos Isso o que os irmãos fazem. Sim, e é assim, uma frase que a gente sempre ouve, Sim. né, Priscila? E assim, é muito bom, gente, nós vivermos a Libras, porque nós ouvintes, nós ouvimos, né, e passa, às vezes a gente não se atenta, mas a Libras obriga que nós estudemos. E isso é muito bom, porque é uma frase que, Senhor, Te abençoe, te Senhor te guarde. abençoe e te Uma guarde. coisa E que a gente está- não entende o quão sério, quão... É uma bênção. Exatamente. Literalmente é uma E bênção. Davi, ele replica isso em um dos salmos, que ele fala bem assim, o Senhor, ele se ergue do seu trono É isso. para olhar para o necessitado, para ouvir o necessitado. Então, como se eu tivesse um céu assim, aí você fez, né? Levanta-se e vê. Priscila tá ali, ó. Vou abençoar ela, precisando de ajuda, de consolo, né? Exatamente. Glória a Deus. E aí agora vem a parte da bênção apostólica, né? Isso. A graça do Senhor Jesus Cristo. Aí vamos corrigir alguns sinais que nós estávamos até falando no off. Vamos corrigir alguns sinais. Sim. Porque acredito que a bênção apostólica, muitos irmãos já, todos os cultos praticamente, pelo menos no Já final de fazem. semana, uma vez no final de semana já fazem, né? Porque Sim. o pastor normalmente ele encerra com a bênção apostólica. Então, vamos só corrigir alguns sinais que a gente vem observando, até mesmo de dúvidas, configuração de mão. E aí o primeiro sinal que está de graça. Sinal, tem gente que faz aqui graça, graça, não tem problema, é aqui mesmo, graça, eu mesmo utilizo muito aqui, porque ficar levantando a mão às vezes cansa. Então, graça, mas também graça, né? Sim. Graça também vem de cima. Qual era o outro? E assim, a graça, é o que a Priscila falou, é importante a localização. A graça vem de cima. Porque se eu faço de ladinho, é revelação. Então, nossa, Amável, é muito minucioso, E o outro sinal que a gente tinha falado é sobre o sangue de Jesus. Eu sei que não está, né, no contexto do louvor, mas é o que a gente vê muito, os irmãos, eles fazem assim, ó. Mas é assim, tá, irmãos, ó. Então, é o clamor pelo sangue, o vermelhinho, ó, de Jesus, que a mão é para frente, tá bom? Não assim, ó, mão para frente sempre. O sinal de Sara e Diana. Amable, mas não tá falando, mas os irmãos, eu mesmo esqueço. Então, o sinal de Ana, ela foi agraciada, então é o A de Ana e graça. Não é de ladinho, viu? Ó, graça. Sinal de Sara, que a gente sempre, meu Deus, Sara e Ana. É o S aqui, ó. Sara, tá? Sinal de bênção, né? Que os meninos já fizeram, que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, tá? Porque é um verbo direcional, abençoar, tá? Rapidinho. Claro. E a bênção, ela vem do Senhor, então ela vem de cima para baixo. Nós nunca vamos abençoar o Senhor, não. Tem que... Isso aí, Jamais. Isso aí é doutrinário e é bíblico. Por favor. Né? Sinal de Samuel, viu, gente? Ó, sinal S, Samuel, tá? E Amável, mas Samuel, por quê? Porque o sinal de sacerdote é o S aqui. E a gente que faz sempre, o sinal de sacerdote, Samuel. Isso aqui é sacerdote, isso aqui é Samuel. É qual que é? Então, ó, Samuel, tá? S. Sinal de sacerdote, tá? E aí vem o sinal de Arão,
que é o A, simulando o sinal de sacerdote. E Melquisedeque também, que a gente lembrou é o M, Melquisedeque. Perfeitamente. Então, passamos a correção. Sim. Priscila, Pode falar, só para reforçar, mas poxa, A e S vai fazer diferença? Faz, porque a gente não está falando só de um português sinalizado, mas é de uma língua e uma estrutura. Mas o surdo não vai perceber. Percebe. Porque é uma língua, isso aqui é uma letra, esse aqui é outra letra. Sim. Isso é visual para o surdo. A gente às vezes pode passar a batida, não, mas corrige. Corrige. Exatamente. Porque são duas pessoas diferentes, duas histórias diferentes, né? O sacerdote, era um sacerdote, mas nem todo sacerdote se chamava Samuel, nem todo sacerdote se chamava Arão, né? Porque a Libras, assim como o português tem regras gramaticais, nós temos os parâmetros. Exatamente. Que é orientação da mão, movimento, expressão facial, localização, configuração de mão. Então, isso tudo é muito importante no uso da língua de sinais, tá? A gente não pode deixar isso de fora, de falar sobre isso. Eu sei que o nosso tempo já está esgotado, mas é rapidinho, irmãos. Ser orientado é uma bênção e corrigido é uma bênção. Às vezes a Priscila, o Alan, né, Vanessa, a Natália, enfim, a equipe em si, né, a gente mesmo fala, olha, você fez errado isso aqui. Eu lembro muito o sinal de culto que Alan ficava culto, e na mente dele ele estava fazendo culto de verdade. E a Priscila falando, Alan está fazendo errado. Mas, irmãos, a correção é uma bênção. Então, às vezes a gente fica meio acuado, ai meu Deus, a Priscila me chamou a atenção, ou um surdo me chamou a atenção. Mas, irmãos, é uma bênção. Eu sei que às vezes fere assim, ai meu Deus, errei, eu vou ter que admitir. Mas é uma bênção, porque o Senhor, Ele nos aconselha. E é assim, viver em corpo é uma bênção, né? Até porque... O Senhor corrige aquele que ama. Eu ia falar exatamente isso. O Senhor fala, eu exorto a quem eu amo, né? Exatamente. Então, isso é o amor do Senhor, é o nosso amor pelo trabalho, pelos irmãos, corpo, né? É isso mesmo. E é maravilhoso, Amém. Você não vê? Se ela não me fala nada, vocês iam me ver na interpretação o tempo todo fazendo assim, ó, pra cima, e vocês iam me copiar. Olha a confusão. Meu Deus. Né? Olha só. Mas, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a presença de todos que nos assistiram até agora. Curte, comenta, deixa aqui seu comentário, o que os irmãos acharam, da onde que os irmãos estão nos assistindo, o próximo tema, suas dúvidas, tá? E compartilhe com aquele intérprete, compartilhe com os irmãos que estão começando a aprender ou que já atuam hoje nas igrejas. E lembrando, alguns episódios atrás eu falei e vou repetir, os irmãos estão aqui no Espírito Santo, manda mensagem pra gente lá no Instagram. Está o Instagram aqui, manda para vir aqui participar conosco do programa também. A gente vai passar um tempo aqui. Professor, eu estou de férias no Espírito Santo. Fala com a gente. Fala com a gente, né? Nós estamos ali no Instagram, tanto eu quanto a Mabro, o Alan, nós estamos ali. E aí a gente marca um dia para os irmãos virem, a gente fazer uma gravação aí, contar testemunhos, ou então estudarmos juntos e apresentar aqui também junto com os irmãos. Amém? Quero agradecer a Mabro. Obrigada por estar conosco aqui mais uma vez. Que isso, foi uma bênção e foi um programa que a gente achou que ia ser rapidinho, vai dar tudo certo e meia hora de programa. Exatamente. Alan, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. A paz do Senhor, irmãos que nos assistiram, continuem nos acompanhando. Amém. Glória a Deus. E obrigada a todos e a paz do Senhor. Até a próxima.